Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca. Viva! Está no ar a Tertúlia Bola Branca. No campeonato, Porto, Sporting e Benfica ganharam os seus jogos e o Gil Vicente voltou a ganhar 7 partidas depois e agora até vai ao Dragão. A equipa de Farioli voltou a sofrer com o Vitória Sport Clube em Guimarães, já lá vamos perceber porquê, e Mourinho mexeu em algumas peças no 11 e em algumas ideias talvez, contra o Rio Ave, o que levou a uma pergunta de que não gostou muito. Enfim, já esmiuçaremos essa parte. Em Alvalade vai-se vivendo a boa fase de Jenny Katam e celebra-se o regresso de Daniel Bragança. Também vem a Liga dos Campeões com o PSG Sporting e o Juventus Benfica, por isso falaremos de Hazard e de Johan Cruyff. Isto promete, senhores. Para esta tertúlia contamos com o Francisco Sousa, comentador Bola Branca, e como sempre com o Rui Miguel Tovar. Eu sou o Hugo Tavares da Silva. Bem-vindos. Olá, bom dia. Obrigado, Hugo. Francisco, deixa-me já começar pelo Vitória Porto. Depois do triunfo na Taça da Liga contra o grande rival, esta equipa de Luís Pinto continua a dar que falar, não é? Como é que resumes este jogo? Porque é que este Porto vai tendo problemas contra o Vitória? O que é que o Vitória tem de especial? Enfim, para fazer alguma justiça, porque na semana passada, depois daquele triunfo especial contra o Braga, não falámos no Vitória. Eu acho que o Vitória começa a ter algo de especial na base do que são, de facto, indícios de crescimento coletivo com o Luís Pinto. A equipa acho que já está mais enraizada, sem dúvida, os jogadores conhecem-se bem melhor. E acho que agora sim começamos a ver um Vitória que compensa alguma da falta de profundidade e até qualidade em determinadas posições do ponto de vista individual, com uma ideia bem sustentada, capacidade também para pressionar bem os adversários, e vimos isso em particular frente ao Sporting na Taça da Liga, em alguns momentos também neste encontro com o Porto. Também alguma diversidade a construir os ataques, acho que isso foi interessante. O Abascal a lançar alguns passos para a frente, o Strata a aparecer na meia direita, os jogadores que nem são dos mais criativos, os médios a conseguirem ligar também com os extremos, algumas situações de cruzamento e de potencial remate também, sobretudo na primeira parte. Acho que o Vitória aí foi claramente superior ao Porto, que depois tem uma boa entrada na segunda parte. Acho que foi o melhor período no jogo da equipa do Farioli, também pela forma como foi conseguindo maniatar melhor a pressão do Vitória, encontrar melhores espaços por dentro para ligar o jogo, para deixar o Varela mais vezes de frente para o jogo. Ao mesmo tempo o Samu, sem ter feito um jogo muito esplendoroso na dimensão técnica, mas foi encontrando os melhores espaços para participar na segunda parte, depois de um primeiro tempo que não lhe correu nada bem, desde logo também pelo penalti desperdiçado. E acho que o Porto teve um fator-chave neste jogo, que foi o Oskar Piatoszewski, um extremo que vem diretamente do campeonato da Polónia, que é um jogador que obviamente vai demorar a ficar perfeitamente consolidado, mas que já mostrou aquilo que pode dar, quer em movimentos interiores, quer mais por fora do lateral. Ganhou o penalti e arrancou o segundo amarelo ao Telmar Cancho. Tem mais outra boa jogada também ali do lado esquerdo. E portanto é uma prova de facto que esta era uma posição que carecia de reforço também, porque me parece que o Borja Sainz muitas vezes acaba a fazer movimentos mais próximos de um segundo avançado do que propriamente de um extremo, e acho que este miúdo polaco pode pelo menos compensar a falta de experiência com alguma ousadia que é muito necessária, sobretudo num Futebol Clube do Porto que tem tido tantos jogos decididos no limite, pela margem mínima. Falta dizer que o Porto ganhou 1-0, enfim. Deixa-me perguntar-te sobre o Tiago Silva e este encaixe. O jogo com o Benfica já foi uma barbaridade em termos de grandeza do jogador em si, não é? Aquela forma de estar calmíssima, sem estar sob pressão, a imaginar já o passe que se vai seguir ao passe dele, até a convidar os colegas a jogar para um certo sítio, não é? Parece assim que vê o jogo todo na cabeça. Como é que vês o encaixe dele? O que é que esperas? Se é para ser titular? Se vai haver uma gestão? Claro que é difícil, estamos a fazer futurismo, mas... Sim. Pois, isso depende muito desde logo da condição física, mas diria que vai haver alguma gestão, até porque, perspectivando que o Porto possa ir longe também na Liga Europa,
assume que seja importante ter alguma cautela e rodar de facto os defesas, mas de facto o Tiago Silva transporta desde logo a equipa para uma serenidade diferente até a construir. Nesse jogo com o Benfica, ele tem ali mais de uma dezena de ligações diretas ao SAMU, e bem que o avançado espanhol agradeceu, porque os passes caíam com muita precisão para ele receber maioritariamente de costas e depois dar alguma sequência ao jogo. Defensivamente também uma prestação praticamente imaculada, sempre no sítio certo, um acompanhamento exímio, quer na leitura, quer até nas deslocações, que não podem ser de muitos metros, não é, digamos, mas para isso é que está, por exemplo, o Bednarek, que também não sendo um jogador com capacidade para percorrer muitos metros, ainda assim tem outra disponibilidade física, claramente, e até mesmo neste jogo com o Vitória, mesmo com algumas dificuldades, como destacámos sobretudo na primeira parte para a defensiva do Porto, acho que o Tiago encara sempre os lances com serenidade, na defesa da área também é muito difícil de bater, e voltou a dar algum contributo na saída de bola. Acho que é um grande reforço, e acho que aquele bilhete de identidade não pode ser verdadeiro. Achas que ele está mentindo na idade? Está, não está. Pode perfeitamente jogar muito e bem, né? Como se provou agora, e não é só o facto de ter entrado bem, porque o entrar bem era o mais difícil, né? Era aquilo que mais dúvidas sugeria, e a verdade é que num jogo tão grande e tão especial como é a eliminar e com o Benfica, ele conseguiu a prova mais do que superada, e por isso é interessante ver como um jogador com mais de 40 anos consegue, neste momento, dar a fazer inveja a uns com 20 e tal, não é? E o Tiago Silva é um jogador que já admirava há muito tempo, porque joga sempre... Não é dos jogadores mais falados, porque é defesa, porque não é goleador, portanto não aparece muito naquela ficha, na lista de honra dos jogos, mas... E até mesmo a construir, não é o central mais esplendoroso, sim, claro. Correto, mas, exatamente, é isso. Mas quando falei do Luizinho naquele dia, é isto, né? É igual. O Luizinho também, ainda bem que foi mencionado em 2025, né? 30 anos depois. Espero que o Tiago Silva daqui a 30 anos seja mencionado por alguém na Rádio Renascença ou noutra rádio qualquer, e quando se fala deste Porto que muito promete e que está perto de fazer alguma história, como por exemplo é líder inquestionável do campeonato, e é curioso ver se por acaso vai ter algum deslize, e deslize é derrota, não é? Porque agora que começou a segunda volta é que começam aquelas perguntas: será que este campeonato vai ser mais um à Vilas Boas, ou seja, sem derrotas, não é? Vai ser o Vilas Boas como treinador, não é? E agora Vilas Boas presidente. Dá que pensar, porque obviamente que o Porto tem que receber o Sporting e tem que ir à luz. Isto são o cenário mais... os dois cenários mais difíceis. Às vezes as equipas até tropeçam em outros mais fáceis, mas é engraçado saber se vai haver algum deslize, porque o Porto, mesmo jogando sem de forma exuberante, e ainda foi há uma semana tivemos cá o Blessing, não foi? E o João Manuel Pinto, a falar sobre o Sporting, que o Sporting joga mais e melhor, não é? A nota artística é superior à do Porto, mas o Porto tem só um empate. 4 golos feridos. 4 golos feridos. Uma barbaridade. É incrível. Acho que 14ª clean sheet, portanto, o jogo sem sofrer golos neste campeonato. Pois, claro. É impressionante. É admirável. É muito. Yeah. É muito. E Tiago Silva agora entrou para ajudar exatamente, é isso. Nessa brincadeira. E Vitória, já agora, assim, uma coisa muito rápida. Lembras-te de grandes vitórias? Este Vitória, claro, ultra competitivo, faz-te lembrar alguns em especial? Este Vitória teve uma grande subida de forma, porque lembro-me do Vitória em casa com o Benfica e com o Sporting, no campeonato. E foram 2 vitórias muito apáticos e muito desequilibrados em relação ao que foi o Benfica naquela noite e em relação ao que foi o Sporting daquela noite. Melhorou bastante. Aquelas 2 vitórias de virada na Taça da Liga são memoráveis, tal como é a vitória no Dragão nos quartos de final. E é interessante ver um Vitória assim. Agora, para a vitória mesmo especial, é aquele que vai aos quartos de final da Taça UEFA, não é? Que isso é uma coisa que não é uma proeza assinalável. Eliminar o Atlético Madrid, não era um Atlético Madrid vertiginoso, mas era um Atlético Madrid, e na altura os nomes
Qual é a época? é que faziam a diferença. Acho que é 8-7, 8-8. Mas tinha ido a uma final, não é? Há pouco tempo, da Outra de Taça das Madrid. Taças, não é? Salvo erro. Se foi, Creio que foi sim. 86. Foi por aí, sim. É do sim, ano creio que sim. do, Com o Dinamo, não é? Com o Dinamo do Kiev, não é? Chernobyl. Exatamente. Lobanovski. É o ano do Chernobyl. Aliás, os jogadores do Dinamo Kiev chegam a Paris e são proibidos de tomar conhecimento do acidente. Exatamente. E pronto, e É jogam... uma finalíssima ou não? Não, é final. É Não há final depois um- e acaba 3-0. Quase que empataram. Aliás, o Aragonês disse com muita piada, eu vi o aquecimento deles e já fomos. De facto, o futebol deles era outra coisa. Essa finalíssima é 74 com o Bayern, que é precisamente. 1-1, depois é Isso. 4-0. Isso. É outro. Eu sabia que havia uma goleada aí a seguir a um Sim, empate. Sim, é verdade. É isso. Boa. Mas o Atlético de Madrid era uma equipa jeitosa e, obviamente, no papel era superior e o Vitória ganhou 2-0 cá e depois lá foi 1-0 e o gol do 1-0 já foi nos acréscimos, portanto foi uma eliminatória bem conseguida do Vitória. Mas pronto, esse era o Vitória europeu, o Vitória de Marinho Pérez conseguiu um terceiro lugar, aliás Marinho Pérez tem a proeza de ser terceiro com Sporting e Vitória. E Bolonenses, e ganhar a taça pelo Bolonenses, enfim. Mas pronto, esse Vitória era espetacular. Jesus na baliza, né? O avançado era o Paulinho Cascavel, depois lá no meio havia internacionais portugueses, porque tinha havido Saltilho, né? Costeado, Gregório Freixo, Miguel, havia o Adão, havia o Roldão, que era um brasileiro muito bom, havia o Admiral Alcântara, que depois foi para o Benfica, que era número 10, e depois no Benfica tentou ser avançado e não conseguiu, mas ele era 10. Portanto, era um Vitória espetacular. Claro que depois houve outras vitórias, o do Jaime Pacheco, daquilo que me lembre, foi o melhor, porque se fizermos uma divisão do Campeonato Português em primeira e segunda volta como se fosse o argentino, clausura e abertura, o Vitória 96-97 era campeão do clausura. Acabou à frente do Porto. O Porto foi, 96-97 foi 5, 6, foi tri. Pronto, mas o Porto conseguiu uma primeira volta tão boa que depois relaxou. Mas isso não retira mérito ao Vitória do Jaime Pacheco, que tinha entrado a meio da época. Portanto, o Jaime Pacheco foi campeão do clausura sem ter feito a pré-época pelo Vitória. Portanto, esse Vitória era espetacular. 96-97. Seria Vitória de quem? Zalvic, Paneira? Sim, Zalvic, Paneira. Barbosa, não? Quimberto? Não. Já não. Quimberto estava no Sporting. Barbosa já não. Zalvic, Paneira, José Carlos, porque o Jaime Pacheco está-me sempre a dizer... não, Capuz. José Carlos, Paneira, Capuz. Exatamente, sim. Quimberto, Zalvic, talvez, e não sei quem é mais à frente ou quem é mais atrás. Assim, Zalvic salta depois para o Porto, logo a seguir, na sequência dessa época. E esse Vitória, só este título diz tudo, né? Ser a equipa com mais pontos, porque não há ninguém assim. Não há mais ninguém assim. Numa segunda volta é sempre Benfica, Porto ou Sporting. Nem o Braga do Domingos, nada. É só a Vitória, Jean Pacheco. Excelente. É histórico. Agora fiquei a pensar na forma como o Capuz corria. Era Capuz tudo classe agora, nele. Era tudo, tudo classe. muito bom. Está no Varzim, não é? Está no Varzim e está quase a ir para a próxima fase, não é? Bem, vamos mudar a agulha para o Benfica, que bateu o Rio Ave em Vila do Conde por 2-0. Francisco, o que é que mudou Mourinho? Não foi pouco, ou pelo menos deu falatório. Olha, tirou a equipa das amarras, se quisermos. Acho que tornou o Benfica e sobretudo os jogadores de perfil ofensivo mais confortáveis, mais cómodos. Deixou-os na chamada zona de conforto, isso é importantíssimo, não é? Para um jogador como o Sudakov, estar mais vezes no corredor central, enquadrado, a ver o jogo de frente, a conseguir ativar o Pavlidis no passe, a aparecer mais lateralizado, mas essencialmente em situações, por exemplo, bola parada, lançar cruzamento, depois ao mesmo tempo com perfis diferentes de extremos, mas que me parece que num jogo em que a equipa domina amplamente e em que pressiona bem, foi o caso na primeira parte também, acabam por ser úteis. O Prestiani mais de rasgo, o Sheldrup mais associativo, e acho que foi um Benfica, como destacava, também muito forte na pressão. Acho que isso foi essencial. O Rio Ave não é propriamente uma equipa com muita qualidade a jogar a partir de trás, sofre quando é pressionada de maneira eficaz, e o Benfica foi irrepreensível nesse sentido. O Barreiro não é médio defensivo, não é médio ofensivo, ou pelo menos não é o médio defensivo, não é defensivo certamente, médio ofensivo não é de todo o ideal, mas acho que para um trabalho sem bola naquela zona do terreno, ainda para mais juntamente com o Osnas, acho que consegue ser um jogador produtivo mais nesse lado de recuperação e num sentido coletivo do jogo. E depois desde logo acho que
o Richard Rios, nestes cenários de jogo, não dá qualquer vantagem à equipa. Uma coisa é pensarmos num Rios nos jogos grandes. O Rios dos jogos grandes tem alguma capacidade porque há mais espaço também para arrancar em condução, transporte, poder mobilizar o jogo apanhando a equipa adversária partida para o outro lado, com uma variação do centro do jogo. Mas de facto num jogo em que o Benfica esteja sobretudo em ataque posicional, é um desperdício ter o Rios, por mais que ele tenha custado 27 milhões de euros, e aqui claro falamos de um momento de azar, mas que eu acho que acaba a beneficiar diretamente a equipa, se quisermos, neste perfil de jogo, volto a dizer, porque o Rios já mostrou a sua utilidade, por exemplo, frente ao Nápoles ou noutras partidas assim de maior relevo. Aqui eu acho que o Benfica pode de facto ter estes jogadores que se dão melhor no jogo com bola e que são mais inventivos também, e eu acho que é também um dos departamentos do jogo em que o Benfica está necessitado de crescer, e cresce neste tipo de jogos, que são os jogos chamados de nível médio do nosso campeonato, e acho que esse é o grande desafio para o Mourinho, é fazer com que, digamos assim, a tónica, sobretudo os primeiros 60 minutos em Vila do Conde, se possa manter na segunda volta do campeonato. Mourinho depois foi questionado sobre essa opção, não é? De jogar com Sheldrup, com Prestiani, com Sudakov a 10, com Barreiro mais atrás. Até foi questionado se programas como este, eventualmente, ou outros, claro, Caloise, se levaram ou não a ceder à pressão. Ele não gostou muito da pergunta, de toda a gente achar que ele devia fazer aquilo, e realmente ele fez, finalmente. Ele não gostou muito, disse que que o jornalista tem que perguntar às pessoas que sabem muito, que ele não percebe muito táticas e dinâmicas. Foi Mourinho, não é? Sim, claramente. Mas custa-lhe, será o quê? Ego? Custa-lhe admitir que se calhar mudou para melhor e agora está preso à opinião pública? Não, preso não terá. Não acredito que ele tenha muitas ideias. Há tantas histórias antes da bola arrancar que nós nem sabemos da missa à metade, não é? Não sabemos muito bem o que é que foi dito. A verdade é que o Benfica mudou e jogou muito melhor. E agora era o Rio Ave, não é? Portanto, é outro. Não é... Já com o Porto, o Benfica tinha deixado uma boa imagem, não é? E tinha jogado daquela maneira. Portanto, o adversário também não foi dos mais tenros que há. E de facto foi uma surpresa, depois de 2 derrotas seguidas, o Benfica ganhar com tão à vontade, não é? E com mais um gol grego, mas desta vez não foi o Pavlidis, foi na própria baliza, o Netói. E mesmo com essa sorte à mistura, a verdade é que o Benfica podia ter arrancado para uma primeira parte, podia estar ao intervalo a ganhar por mais. Eu percebo todas essas leituras, né? A posteriori é fácil. E também é fácil ficar chateado com essa pergunta. Mas sim, são perguntas que ele já teve no Real Madrid, já teve no Inter, já teve na Roma. Eu lembro-me de conferências de imprensa em que os jornalistas lhe perguntaram isso a propósito de alguns comentários sobre comentadores, e atenção que em Espanha é o Chiringuito, né, que é muito famoso, e em Itália os comentadores, um deles é o Arrigo Sacchi, né? Portanto, é preciso ter cautela. Há muitos ex-jogadores e treinadores também, a comentarem em Itália, ou seja, comentários de peso, um bocadinho como a Inglaterra. Claro. E atenção, e fazem perguntas aos treinadores em direto, né? Exatamente. Aliás, o Ibrahimovic uma vez já se passou com o Sacchi, né? Em direto. Um grande bate-boca e acabou-se ali a discussão, e quem ganhou foi o Ibra, para ele, claro. Ganha sempre. Exatamente, ganha sempre. Portanto, isto prefaz uma volta completa do Mourinho, não é? Tinha sido com o Aves, não é? A estreia dele em casa tinha sido com o Rio Ave e foi 1-1. Era um jogo em atraso. E lembro perfeitamente que foi um jogo péssimo do Benfica até a entrada do Luque Bacchio. O Luque Bacchio entrou e revolucionou o jogo. Até parecia básico, não é? Mas porque é que ele não entrou ao intervalo? Porque é que entrou aos 70 minutos? Não sei, de facto. Na altura ele foi na gasolina, acho que ele não tinha gasolina para... Exatamente. Ainda estava não tinha pernas. Exatamente. Mas ele mudou o jogo. E o Benfica não ganhou. E estava 0-0 e acabou 1-1. E a verdade é que toda a gente sabe que o Benfica, se jogar com extremos, e há uma semana, volto a dizer, o Blessing também falou sobre isso, de uma forma muito descontraída, se o Benfica jogasse assim, iria ter mais facilidade em chegar à baliza. E assim foi. Portanto, aqui é o tema Sudakov também, que também se joga mais colado à esquerda, se é 10 ou não. Exatamente. Eu achei interessante bater tudo certo, não é? E voltando ao nosso programa da semana passada,
a bater certo, tipo, Benfica jogou bem porque reagiu bem ao gol ao gol madrugador sofrido pelo Porto e reagiu bem a 2 derrotas seguidas com uma tática que tinha sido até então pouco explorada. Portanto, acredito que o Benfica na segunda volta vai começar a jogar assim, em casa ou fora, e vai ter os seus dividendos, né? Vai colher os seus dividendos, assim espero, porque se o Benfica perdesse, o campeonato ficava muito monótono. Ainda está, mas com aqueles 3 ali fica mais... menos desinteressante, vá. Não digo mais interessante, ia dizer isso, mas era um erro. Fica menos desinteressante. Às vezes colamos Mourinho, às vezes não, mas recentemente ligamos Mourinho mais a um jogo defensivo. Sim. Como se não olhasse para os Sudakovs com alguma desconfiança, mas depois pensamos no passado e a relação era ótima com o Ozil, com o Schneider, com o Dybala. Claro. Portanto, ele até soltou alguns craques para jogarem um futebol maravilhoso. Ele não foi buscar o Dybala? Não. Não foi buscar o Dybala? Não sei se foi ele. Não foi ele? Foi. Eu tenho a ideia que já estava lá na altura daquela apresentação sumptuosa do Dybala na Roma, mas agora é mesmo uma precisão de meses eu ao sei ano. Eu sei que foi o Tiago Pinto, né? Isso eu tenho a certeza, que eu lembro-me da foto. Por acaso tenho a ideia que era Mourinho o treinador, pois, sim. Não tendo 100% de certeza. Tenho essa ideia, portanto, ele quer isso, né? Ele quer esses jogadores porque estimulam. Sim, e desde logo porque também lhe criam soluções perante um registro de jogo que muitas vezes é mais de cautela, ou seja, de aproveitar cirurgicamente os tempos em que vai ao ataque, os momentos em que vai ao ataque, e são esses jogadores que lhe vão resolver jogos. Sim, a verdade é essa, ou deixá-lo mais próximo disso. Sim, que não é um treinador de fazer um jogo padronizado ou de ajudar a equipa a chegar ao último terço. É muito adaptável, mas também necessita desses o jogadores. Gênio é que vai mudar o jogo dele. Aliás, não é a final da Liga Europeia que ele perde. O Dybala está preso por arames e ele mete o Dybala ao titular para garantir um avanço no jogo, não é? E não é o Dybala que marca o gol na final. É Roma-Sevilha? Roma-Sevilha em Budapeste. Não é o Dybala que marca o gol. E o Dybala está assim, só pode jogar 20 minutos bons. Joga, marca o gol. Foi o Dybala, aos 35 minutos. Exatamente. Pronto. Ele põe o Dybala com esse propósito de vai enquanto estás bem, depois resolves e depois a gente te defende. Os bons têm que estar lá dentro, não é? Sim. Exatamente. Pronto, sim, ele depois até acaba substituído, não é? Não sei aos 68. Esquece, ele estava a conta gotas, aquilo era para ali. E foi, marcou o gol, só que não serviu na altura. Francisco, vamos rapidamente só ao Sporting que bateu o Casa Pia por 3-0. Há aqui um Geni Katam de uma forma interessante, não é? Tem 4 golos nos últimos 2 jogos pelo Sporting, marcou mais 2 na CAN. Sim. Há também o regresso do Daniel Bragança, que marcou, e enfim... Notou-se a felicidade dele, é tão justa, não é? Quando vemos um jogador feliz. E toda a gente, já agora, à volta dele. Ele é um jogador simbólico também para o balneário. Certo, quando os jogadores festejam assim um gol é porque algo está bem no grupo e gostam da pessoa que... Claro, enfim, como é que vês este momento de Geni e o que é que representa até com a chegada de Faé, embora não tenham as mesmas posições, e o que é que pode aportar o Bragança? Tem sido só mais notícias para Rui Borges com tantas lesões. Sim, esta é uma excelente notícia. Veremos se o Bragança de facto não tem outro azar e nestas lesões que são reincidências, muitas vezes o fator psicológico tem um peso enorme também depois no desenvolvimento da carreira do jogador e fica mais propenso a novas lesões também porque, enfim, há toda uma noção do risco que pode ou não correr, além obviamente de outras questões mais de índole física, mas foi de facto a melhor notícia para o jogo do Sporting, sendo que o Geni esteve bem na CAN e até na seleção de Moçambique com um peso, uma dimensão, uma função um pouco diferente da do Sporting, que é mais um jogador de rasgo. Na seleção de Moçambique ele é de facto o grande craque e portanto teve que assumir um peso diferente, a participar no jogo mais por dentro, a ligar, a meter-se em zona de finalização. E acho que capitalizou um bocadinho desse fator de motivação que trouxe de Marrocos para este regresso. Um Sporting com muitas baixas, com muitas ausências, ele ter de ultrapassar mais um adversário que defendeu baixo no terreno, mostrou ali uma outra apontamento interessante, sobretudo mais do lado direito, a sair para o ataque o Casa Pia, que agora é treinado pelo Álvaro Pacheco, mas foi sobretudo na dimensão defensiva que tentou complicar a vida ao Sporting, que mesmo sem muita precisão dominou o jogo durante a primeira parte e depois teve aquele período em que rapidamente marcou 2 golos. Destaque também o papel de Gonçalo Inácio no 2-0, uma vez mais como o quarterback da equipa do Sporting. É impressionante a qualidade que ele tem, quer a abrir jogo, quer a meter passes entre linhas em profundidade. Aquele pé esquerdo é de facto um património que o Sporting deve preservar.
Depois da segunda parte, acho também com muita lógica da gestão, porque vem um jogo de grande exigência na Champions. É verdade que a situação do Sporting é relativamente favorável, mas convém dar ares de competitividade perante o campeão da Europa, perante uma equipa que pode parecer intimidante, mas que também tem os seus problemas, também tem os seus desequilíbrios em determinados momentos no momento defensivo, sobretudo em transição. E portanto acho que foi um jogo em que acabou por correr tudo bem ao Sporting, numa situação que é muito adversa. E, quer dizer, o Diomande tinha acabado de chegar da Cano e vem lesionado, portanto o cenário parecia muito desfavorável, mas acho que o Rui Borges tem razões para sair com um sorriso maior depois deste jogo. Lembro-me bem de Chico Nicondo ali naquela cadeira a exigir, a dizer que tinha pedido ao Geni para esquece as táticas e os treinadores, vai para cima agora deles. Espero que nunca tenham limpado a cadeira, porque o Chiquinho quando é uma lenda autêntica. Foi maravilhoso. Tenho um cromo dele na carteira já agora, portanto. Bem, sim. Por esta não esperava. Scary. São coisas de fanatismo da infância. Claro, acho maravilhoso. E ele dizia um pouco, deixa lá o que os treinadores dizem e aquela coisa robótica do futebol de hoje, vai para cima deles. Diz sempre isso, que pede, não sejas como os outros, joga como jogavas na rua. Nós, enfim, estávamos encantados a ouvi-lo. Estava mesmo. Rui, vamos lá à Liga dos Campeões. Meu bom Rui, Miguel Tovar. Sei que nos queres contar uma pérola que conecta Sporting e PSG. Ponto prévio. Yazal, do Sr. Chirola. Verdade. Chegou por estes dias de janeiro há 55 anos, Alvalade. Na verdade estreou-se no Morumbi contra o São Paulo. Exatamente. Mas conta-nos então esta ligação Sporting-PSG que jogam amanhã, terça-feira, às 20 horas, em Alvalade. Pronto, muito bem. É um jogo particular em Paris. PSG em 75, PSG Sporting, é uma meia-final de um torneio de Paris que envolve mais uma equipa espanhola e outra brasileira, que acaba por ser o torneio de despedida do treinador chileno do Sporting, Fernando Riera, e do Sporting joga o Yazal, que recebe a Botador nessa noite, exatamente. Aliás, o convidado de honra é o Yazal e o Sporting, né, por arrasto. E o PSG inclui duas estrelas mediáticas. Uma é jugoslava, é o Zacic, e outra é holandesa, Johan Cruyff. Eram outros tempos, de facto, em que havia uma liberdade muito maior, ou total. Era o mesmo total. Que levar o Pedri hoje em dia a jogar no Paris Saint-Germain. Num torneio de verão. Sim, por exemplo. Engraçado. É isso mesmo. Um Kane, por exemplo. O Eusébio jogou pelo Real Madrid contra o Belenenses. Portanto, são coisas muito válidas, né, nesse tempo. E o Cruyff apresentou-se vestido à PSG, acabou por ganhar o PSG 3-1 esse jogo. O gol do Sporting foi de um jogador que era muito bom, um avançado chamado Nelson Fernandes. O Sporting, aliás, tinha avançados muito, muito competentes, como o Marinho, e teve outros. Só que, claro, quem dominava o futebol português era o Benfica, e, portanto, os avançados do Benfica que têm mais nome, porque também têm mais golos e mais golo. Mas o PSG ganhou 3-1, o Cruyff participou em 2 golos. É a primeira vez que o Sporting, ou como equipa portuguesa, joga com patrocínio nas camisolas. O PSG jogava com RTL, o mítico patrocínio do PSG. O Sporting joga com France Soir 4, que era um programa de televisão da RTL. Eu vi a fotografia desse jogo, parecia equipamento de ciclismo. É mesmo, é verdade, sim. Eu imagino o Carlos Bianchi quando vejo aquela camisola. É verdade, também é verdade. Sim. E é um jogo histórico por isso, por ser a Botador, por ser o patrocínio, por ser o último jogo do Yazal, por ser o último jogo do Fernando Riera, e porque em conversa com o Tomé, que foi lateral direito nesse jogo, número 2, e teve que levar com o Cruyff e com o Djazic, que jogaram os dois para o lado esquerdo. Essa camisola 2 do Tomé está no Museu do Sporting. No Museu do Sporting, não no Estádio José Alvalade, porque, infelizmente, para o Museu do Sporting no estádio, há um museu melhor ainda, que é em Leiria. Um senhor, Bernardo Diniz, um senhor com muitos anos de vida e de sportinguismo, mais de sportinguismo do que de vida, decidiu fazer um museu, mas é um senhor museu. Não é um Cosme Damião, mas para lá caminha. Tem 2 andares e tem camisolas de perder de vista. Uma delas está autografada pelo Boloni. Portanto, o Boloni foi lá assinar uma camisola. Boloni, campeão nacional pelo Sporting em 2002. E tem uma camisola do Tomé
desse jogo. Portanto, o Tomé cedeu essa camisola. E é um jogo histórico porque, quer dizer, jogar com o Cruyff, né, todos os dias, né? E ainda bem, por isso é que é histórico. Receber a bota de ouro também não é todos os dias um clube português. Por acaso o Sporting depois ainda teve essa proeza com o Jardel em 2002 também com o Bologna, lá está. E é um jogo que une duas equipas. Atenção, isso foi em 75, o PSG tinha 5 anos de idade. O PSG começou em 70. E depois há essas ligações, portanto, temos um jogo europeu, Sporting-PSG, o PSG sempre foi um viveiro de jogadores portugueses. O primeiro de todos até foi na época inicial, em 70-71, porque o PSG, quando foi fundado, entrou para a segunda divisão, e o lateral esquerdo era o Fernando Cruz, bicampeão europeu pelo Benfica. O lateral direito era o pai do Djorkaeff. Subiram divisão. O Fernando Cruz depois não quis saber mais nada de futebol, porque já estava numa fase descendente, portanto não tinha 41 anos ainda como o Tiago Silva, mas eram outros tempos. E depois teve o PSG, teve o Humberto Coelho, teve o João Alves, teve o inimitável Pauleta, né? Teve o Hugo Leal, que foi uma final da Taça de França. Teve muitos portugueses e agora tem aqueles 3, né? Ou 4. João Neves, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos. Portanto, é uma equipa muito interessante. Também é engraçada a perspectiva de um campeão europeu vir a Portugal. É a 13ª vez. E o Sporting já provou desse veneno com Real Madrid, recentemente. Real Madrid em 2000, na altura do Figo e do Raul. Aí foi 2-2. E outros clubes. Até o Boa Vista já recebeu um campeão europeu, o Bayern. Porto e Benfica então é mate, né, como é lógico. Sim, sim. Mas são poucas as histórias felizes de vitórias. Portanto, isto também é uma fase de grupos, mas estou de acordo contigo quando se diz que o Sporting, embora esteja favorável a conjectura da Liga dos Campeões, empatar não fazia mal nenhum, não é? É claro, ganhar era o céu. Mas é importante pontuar, porque para a semana depois há Bilbao, depois metem-se as contas, é melhor não ir por aí. Mas de contos de fadas com campeões europeus, só mesmo o Benfica, 1-0 ao Liverpool, o gol do Luizão, não é? Que é a única vez que uma equipa portuguesa elimina um campeão europeu. Na Taça dos Campeões, portanto, não é um campeão europeu mesmo. Depois Mikel e Simão. Exatamente. Portanto, mas essa primeira mão é uma história bonita. Claro que já houve outras vitórias. O Porto, por exemplo, ganhou 2-0 ao PSV Eindhoven, que tinha vencido a Taça dos Campeões ao Benfica, mas o Porto tinha apanhado 5-0 em Eindhoven. Portanto, ao ganhar 2-0, é bonito, ganhar 2-0, mas não serviu, portanto foi eliminado. Esse Benfica 1, Liverpool 0, é um jogo muito bem conseguido do Benfica de Ronald Koeman, uma vitória suadíssima, mas merecida, e numa época especial do futebol europeu, porque o Liverpool é campeão europeu, se bem se lembram, com o Milan, aquela final em Istambul, só que não acaba nos 4 primeiros lugares da Liga Inglesa. E a UEFA não tinha nada no regulamento que... Então e agora, como é que o campeão europeu não entra? Não entrava. Pois. Eu lembro-me do Mourinho, treinador do Chelsea, na primeira conferência da pré-época, dizer, não, o Liverpool, faz favor, a UEFA, o Liverpool tem que entrar, não é? E assim foi. Então o Liverpool entrou na primeira pré-eliminatória, em julho. Sim, jogou contra uma equipa de Gales, de início, e depois teve mais umas Duas. aventuras. Foram 3, portanto, para chegar à fase de grupos, teve 6 jogos. Portanto, chegou ao Benfica, em fevereiro, com 44 jogos. O Benfica tinha 33. Isto são factos, não é? Não estou a dizer que estava cansado ou não estava cansado, mas a verdade é que o Benfica ganhou 3-0 nessa eliminatória e é uma memória boa quando se fala de campeões europeus em Portugal. Que o Sporting siga esse caminho também, embora seja muito difícil, que o PSG é das melhores equipas a jogar futebol. O Benfica era treinado pelo Ronald Koeman. Só para acabar esse jogo de 17 de junho de 75, reza a lenda, nomeadamente Carlos Pereira numa entrevista de futebol, ao Pedro Cunha, que foi Bastos que acordou o Cruyff. Pois. Que supostamente estava quietinho, não se queria chatear muito com o jogo, de repente uma entrada, não vou dizer brutal, porque não vi, mas consta que não foi simpática, despertou o gênio da laranja mecânica e lá começou ele a mudar o jogo. Rui, para acabar este tema mesmo, diz-nos só brevemente quem era Yazal, não é? Foram 126 golos em 131 jogos pelo Sporting. Na tal época de recorde é o quê? 45? 46 golos. 46 golos. Nem o Eusébio, nem o Jardel. Portanto, nem o antes, nem depois. Ainda hoje é recorde? Ainda hoje é recorde nacional, sim, português.
era engraçado que alguém o batesse, não é? Estamos sempre naquela expectativa de saber quem. Mas é bom falar de Hazard. Claro, não, é ótimo. Eu tive durante muitos, eu não sei, meses, dias foram seguramente, uma imagem a cores, que é um gol dele ao Benfica, numa tarde até de má memória para o Sporting, que é um Sporting 3, Benfica 5, é o último derby do Estado Novo, e é até um derby importante porque o presidente, o chefe de Estado, chega ao estádio e toda a gente o aplaude e ele pensa que está tudo bem. Esse jogo foi em março, não é? E o 25 de Abril foi daí a um mês. Portanto, não estava tudo bem, só que as pessoas fizeram por fazê-lo sentir bem. O Sporting nesse ano ganha o campeonato e a taça, a dobradinha, e ganha a taça numa final com o Benfica, 2-1, após prolongamento, e perde os 2 jogos do campeonato com o Benfica. Esse, 3-5, e o Yazaldo marca 2 golos. Não marca o terceiro de penalti, porque ele marcaria o penalti. Não marca porque já tinha sido substituído, porque foi um ano em que o Yazaldo jogou tipo Dybala, a conta-gotas, tanto assim é que não fez nenhum jogo da Taça de Portugal, e o Sporting faz 6 jogos para chegar à final e ganhá-la, não faz nenhum minuto. Portanto, o Yazaldo não ganhou essa taça. É bizarro, mas é verdade. O Yazaldo, nesse ano, de 74, representa a Argentina no Mundial e até marca ao Haiti. Haiti que vai estar agora neste Mundial, é giro. E não estava desde 74. Mas isto dizer o quê? Que um dos golos do Yazaldo, o primeiro, é 1-0, é um salto de peixe, e a foto é todo ele no ar. Portanto, o homem que centra a bola do lado esquerdo já centrou, ele já cabeceou, mas está todo no ar. E essa era a imagem de marca, uma das do Yazaldo, era o salto de peixe. E se formos aos jornais da época, vemos muitas imagens dele a saltar assim, salto de peixe. O Marcelo Tirsense então aprendeu com o Yazaldo. Um dos que aprendeu. E essa foto estava no meu ambiente de trabalho, não sei dizer em inglês, wallpaper, não. Deve ser o wallpaper. Porque, pá, era uma imagem lindíssima, estava pintada, porque a foto é preto e branco, mas estava bem pintada, o verde, o vermelho, até aquele bege da areia, da área de guarda-redes estava bem pintada. E a imagem que eu tenho do Yazaldo é estes saltos de peixe. Ele era maluco, ele ia a todas as bolas. E já que falaste no Carlos Pereira, lateral esquerdo desse Sporting, tenho uma história dele que é Barreirense Sporting, acho eu, ou Montijo Sporting. Tipo, portanto, Sporting jogou fora, na outra margem, e no intervalo o Yazaldo, pá, dói-me aqui as costas. Então tirou a camisola, era mordidas de jogadores. Mordidas. Ok. Pá, os jogadores mordiam o Yazaldo. Os tipo, Soares da margem sul. Pá, e ele tirou era só mordidas. Portanto, era um jogador que era altamente crucificado, por isso é que essa época ele não fez nenhum jogo da taça, porque não podia jogar a taça, e a taça era uma coisa menor perante o campeonato, né? Portanto, ele só jogava para o campeonato. Ele era fustigado pelos defesas centrais e laterais e guarda-redes, ao ponto de... E o Carlos Pereira conta isso a rir. Mas imagino que na altura eles olhassem para as costas do Yazaldo e pensassem, bolas, gana maluco. E verdade, mordidas. Eu nem quero pensar como é que era. É melhor não. E vi o Chiellini, e todos nós vimos o Chiellini, né? Mas aquilo era mordidas de vários. Pá, é incrível. E era um herói. Era um herói. E tu escreveste sobre ele? Ainda não. Ainda. Vai acontecer. Estás a escrever sobre ele. Exato. Só para acabar, disseste que foi o último jogo pelo Sporting, ele depois mudar-se para o Marselha, que é até curioso quando joga contra o PSG. Sim. Francisco, 2026, lá está, o PSG vem sem João Neves, mas estão lá o resto da armada, uma equipa ganha tudo e mais alguma coisa, campeã europeia. Que PSG é este? O que é que se pode esperar? Enfim, há uma novidade, estão em segundo lugar na Ligue 1, atrás do surpreendente Lens. Portanto, conta-nos tudo. O que é que vem aí? Vem uma das melhores equipas da Europa, vem uma equipa muito completa, mantém os princípios de jogo que a levaram ao sucesso na última temporada, mas certamente com o peso que também se nota de um início de época mais atípico, em função de terem jogado a final do Mundial de Clubes, não tiveram praticamente margem para trabalhar durante a pré-época,
E depois há sempre, se quisermos, algum caminho de facilitismo seguido em determinados jogos do campeonato francês, em que o próprio Luís Henrique opta por testar aqui algumas soluções alternativas. Acho que tem existido também esporadicamente lesões que não têm ajudado em determinados contextos, mas se quisermos até a nível de Liga dos Campeões, o PSG já teve de facto aqui algumas partidas muito, muito conseguidas, frente à Atalanta desde logo, já venceu o Barça, e portanto é um PSG que eu acho que apesar de tudo, consegue preservar a sua competitividade, mesmo nos jogos de maior dificuldade. E pegando aqui nos exemplos das recentes Taça Intercontinental ou Supertaça, mesmo levando essas disputas até ao limite, o Paris Saint-Germain teve períodos de dificuldade, mas soube reagir. E sabe reagir porque também conta com alguns dos melhores jogadores da atualidade, conta com a mestria desde logo do Vitinha, com o cérebro, mas também com capacidade do Nuno Mendes aparecer mais por dentro, quase como o médio interior, ou lançado à frente até para poder assistir ou finalizar. Tem de facto atacantes que são muito móveis, mas têm muita técnica, muita facilidade de remate. Acho que apesar de tudo houve aqui um ou outro reforço que não teve ainda o encaixe ideal, ou que ainda não teve o rendimento também esperado. O Zabarni é um desses exemplos. A equipa em determinados jogos também tem sofrido um pouco na vertente defensiva, mas acho que o Sporting pode sempre esperar um desafio muito exigente, porque é uma equipa que vem retirar o Sporting da zona de conforto, na medida em que este Sporting gosta de ter a iniciativa e destaca-se precisamente pela sua variabilidade ofensiva. E aqui vai ter de se adaptar a um jogo em que terá menos protagonismo com bola. Portanto, esse é o grande desafio para o Rui Borges, perceber como é que vai conseguir capitalizar os momentos em que tiver a bola, como é que vai ultrapassar a pressão do Paris Saint-Germain, que pode também ser em determinados momentos bastante feroz, e acima de tudo como é que a equipa vai conseguir sustentar-se defensivamente, sobretudo tendo em conta também algumas das baixas que tem tido recentemente, ainda que vá recuperar alguns dos jogadores que, por exemplo, não estiveram no jogo com o Casa Pia, até porque houve algumas ausências por castigo. Rui, quem é que é o teu jogador preferido do PSG e porquê é que é o Vitinha? O meu jogador preferido é o João Neves. Que não vem. Era aquele jogador que eu queria. Pelo menos é aquele que eu, de há um tempo para cá, penso, daqui a 10 anos, espero que ele seja o maior de todos. Não me perguntes porquê. Não tem a ver com futebol, tem a ver com o ar dele. O ar descontraído dele. No Era campo. o Genri Ideal, não é? É assim. Exato. Parece uma pessoa maravilhosa. Boa, sim. Eu lembro-me que duas situações bizarras e clubísticas, mas é assim, e os sentimentos são estes. E tem que se dizer, escondê-los era dramático. Na mesma época, João Neves marcou 2 vezes ao Sporting, ambos nos descontos, nos acréscimos. Na Luz, tanto na Luz como em Alvalade, não fiquei ofendido, mas na Luz já fiquei ofendido com o autor do 2-1, que foi o Textente, não é? E aí fiquei, sofreu um gol. Tem que ser, exatamente, é verdade. Dói, não é? Agora, na segunda volta, fui ao Alvalade ver o jogo e ele marcou outra vez e foi um jogo em que o Sporting até teve a ganhar 2-0, ao intervalo, se não me engano. E quando ele marcou, não sei se foi 2-1 ou 2-2, o João Neves, não me lembro já. Mas não é da... Ok. Fiquei na mesma, não fiquei piurso, não me mexi emocionalmente. E pareceu um pouco como aquela situação do hat-trick do João Pinto no 6-3, pronto. É daqueles jogadores que, ok, este pode, sabes? E fiquei muito contente por o hat-trick dele no PSG com 2 golos de bicicleta. Não sei com quem é que foi. Com mas o Toulouse. Fiquei com o Toulouse. Com o Toulouse, pá. Sim. Pronto, mas aí eu não vi o jogo, só vi depois e achei piada. Agora, o hat-trick com a Arménia, eu estava a ver o jogo em casa com a minha mãe e com a minha filha, e fiquei emocionado. Eu lembro-me de me levantar no hat-trick, não sei se foi o 6-1, 7-1, 8-1, e eu pensei, é a Arménia, está 7-1, porque é que eu estou aqui a levantar-me? E é um jogador que não acompanhei a carreira dele nos escalões na formação, mas gosto dele, acho que é um portento de tudo, e é mais importante ainda, é um portento de simpatia e humildade. É e carisma, não é? Ele tem imenso carisma, o João Neves. Eu adoro. Não parece à primeira vista, não é? Mas acho que é aquele jogador que
Não precisa de falar, não é? Exatamente, não precisa de falar, e é um jogador que consegues perceber que é facilmente apreciado por toda a gente. Não tem a mestria do Vitinha, não tem o cérebro, não tem sequer, também não lhe pedem depois, por exemplo, para ser o jogador goleador, mas ao mesmo tempo ele acrescenta, e cá está. Até livros diretos já, Marco. Exatamente, tem já uma história de hat-tricks, livros diretos, e depois a questão dos 2 pontapés de bicicleta. Isto é uma raridade na carreira de alguns dos maiores goleadores da história do futebol, não é? Goleadores desses que dizem: marquei um gol de bicicleta. Bicicleta, exatamente, temos sempre aquele pontapé. Eu marquei 2 no mesmo jogo. Exatamente, aquele pontapé de Cristiano andou uma vida inteira a tentar. Exatamente, o icónico do Cristiano em Turim, e fica aquele momento. Claro. O João Neves fez um bis de pontapés de bicicleta num só jogo. É impressionante. É impressionante mesmo. E a camisola para dentro dos calções diz tudo, não Sim, é? sim. É um atestado de qualidade. Sim, leva-nos para tempos idos de outra década. Deixa-me lá então falarmos aqui nas Juventus por causa do Cristiano. O Benfica joga em Turim, na quarta-feira. Entramos aqui na reta final. O Benfica está a 10 pontos do Porto, caiu na Taça da Liga, já sabemos, caiu na Taça de Portugal com o Porto. Continua a tentar sobreviver na Champions, claro. Ainda é possível, está na 25ª posição, a 1 ponto da qualificação para o play-off. Francisco, o que é que podemos esperar de Mourinho e que equipa é esta de Spalletti? Porque quem não conhece tão bem, confesso que é o meu caso. Bom, melhorou nos últimos tempos, o que seria, enfim, claramente expectável, tendo em conta que o Spalletti também ele teve uma evolução muito interessante enquanto treinador, ou seja, conseguiu passar daquela ideia de ser mais um treinador italiano, enfim, cujas equipas acabavam por não ser particularmente inspiradoras, quer na ideia de jogo, quer na forma como se conseguiam projetar para o ataque. Eu acho que deu aqui algumas nuances, sobretudo a partir de Nápoles, que o tornaram um treinador mais capaz de levar os projetos para um patamar de atração. Não é tanto aqui a questão dos resultados. Sim, ele parece ter uma viagem espiritual qualquer, porque fala na sociedade entre os jogadores, fala no espaço, mudou um bocado a relação com o jogo. Ele. Acho que sim, acho que isso depois também tem muito que ver com a influência da própria atmosfera do futebol italiano, com cada vez mais treinadores que pensam por esse prisma. E acho que houve aqui uma evolução, podendo alternar entre defesa a 3, a 4, mas a equipa ganhou consistência. De resto, voltou agora às derrotas, e esta foi uma derrota muito ingrata com o Cagliari, porque é um jogo em que a Juve efetivamente esteve por cima, criou mais oportunidades e consentiu num golo até assim mal sofrido, podemos dizer, num lance de bola parada. Não era um golo muito provável, mas o resultado é um pouco enganador. A exibição e sobretudo a capacidade para criar oportunidades em determinados momentos do jogo esteve mais dentro da lógica do último mês e meio, em que mesmo alternando momentos do jogo em que a equipa não consegue estar tão em cima dos adversários, mas tem depois também a via individual, digamos, para resolver problemas, e aí destaca sempre o Kenan Yıldız, que é um dos jogadores mais espetaculares do futebol europeu na atualidade, e um dos elementos que pode trazer também mais problemas ao Benfica. Mas depois há Jonathan David, há Zegrova, o Miretti também é um médio com capacidade para chegar à frente, para ameaçar a baliza, não esquecendo evidentemente também o Chico, e portanto acho que é de facto uma equipa que evoluiu, sim, mas parece-me que pode estar ao alcance do melhor Benfica. O Benfica que vimos frente ao Nápoles, o Benfica competente em todos os momentos do jogo, com um plano bem definido, até com algumas introduções de jogadores que possam, de facto, pensando aqui em exemplos muito práticos, por exemplo, o Ivanovic, para tentar ter outro tipo de mobilidade. Com o Nápoles correu bem, não é? Com o Nápoles correu bem. Não sei se será esta a ideia para este jogo, até porque acredito que Mourinho, não na totalidade, mas possa querer aproveitar algo do que se viu em Vila do Conde, nas sinergias entre os jogadores com mais técnica, e aí ter Sudakov e Pavlidis no corredor central é sempre mais conveniente. Achas que é para manter? Era essa a pergunta a seguir. Tendo em conta que o Benfica tem também uma necessidade de resultado, até pode manter, mas depois eu penso sempre, e não é por José Mourinho, mas na lógica que qualquer treinador de uma equipa portuguesa, ou com que qualquer treinador de equipa portuguesa encara este tipo de jogo, que é uma lógica de pragmatismo. Ok, eu primeiro tenho de saber como pressionar, como anular esta equipa, e esse tem sido muito o pensamento de José Mourinho, até nos jogos de maior exigência, e portanto isso leva-me a crer que o Barreiro muito provavelmente será novamente o segundo avançado, nem que seja para estar ali mais perto do Pavlidis na primeira pressão. Mas talvez Mourinho possa estar aqui a perspectivar uma surpresa, tendo em conta que há uma necessidade do Benfica pontuar em Turim. Não pode perder. Rui, encontram-se as equipas que têm um
um histórico terrível em finais europeias. Boa, sim. O Benfica não perde em Turim desde 93. Creio que é a única derrota, na verdade. Quartos de final da UEFA. 3-0. 3-0 com gols de Kohler, Dino Baggio e Ravanelli. E o Silvino lesionou-se num 1-0 do Kohler aos 3 minutos. O Silvino saiu lesionado Ok. nesse lance. Foi num canto. E Lembras do lesionou-se. jogo? Lembro muito bem. Então, isso deu à tarde. Ravanelli marcou 2 minutos depois de entrar. Isso deu à tarde. Esse jogo foi Baggio, à tarde. Moller e Vialli também estavam lá dentro. Lembro. O Benfica, enfim, jogou com Silvino, Veloso, Helder, Silvino, Veloso, Helder, Moser, Palmadeira, Paulo Sousa, Vítor Paneira, Rui Costa, Schwartz, Juran e João Vieira Pinto. Sim, sim. Eram tempos dourados da Série A ou não? Ah, claro. Então, sem dúvida. Estas Juventus. Sim. Então, bolas. Aliás, quem é que saiu do banco? Ravanelli e Dino Baggio, não é? Não, Dino Baggio jogou de Jogou? início. Vê lá quem é que foi. Tens que me dar 2 segundos. Eu falei há pouco dessa equipa com o João Vieira Pinto, vê lá. E ele a ver. Eu dizia a equipa da Juventus. e Foi o ele, não há- Gália que saiu do banco. o Gália. Sim. O Gália que jogou com o Rui Barros. Ganhou a Taça UEFA com o Rui Barros na Juventus. Ele dizia, não há um jogador mau nessa equipa. Da Juventus, dizia-me ele. E depois a conclusão foi dele, que é a minha. Diz-me uma equipa do futebol atual assim. Não há. É a minha perspectiva. Olhas para o Benfica e É quase, não é? ver cá. É igual. Também é exatamente. mentira. Pronto, verdade. Era o Trapattoni já agora, o Sim, treinador treinador da dos Juve. Juventus, era verdade. Essa equipa é maravilhosa, pronto, e nem sequer é a minha preferida, né? Nem das Juventus, nem de Itália, né? A minha equipa preferida é o Milan, mas essa equipa era muito boa. Eram tempos dourados, tal como agora, se calhar, é a Premier League, né? É o sonho de qualquer um. Na altura, o campeonato italiano era o sonho, era o meu sonho. Eu lembro-me de lirar com os resumos de um programa da Rai 2 que se chamava 90º Minuto. E eram resumos curtíssimos, com o jornalista no estádio, na bancada, a comentar, a dizer o jogo foi assim, resumo, e depois ele fechava com uma entrevista a alguém. Era maravilhoso, até porque as entrevistas eram no túnel de acesso ao balneário. Portanto, o jornalista ia atrás do Maradona, Diego, que tal o jogo? E ele falava. Muito desse conteúdo está no YouTube. Pois já dá, está, portanto, é dá brutal, para é brutal. perder horas. E esse Perder gajo- não, ganhar. Exatamente, ganharam. Esse jornalista, era um cómico, assim, um avantajado muito alto, devia ser. Aliás, ele com o Maradona fala com ele assim, não é? Portanto, era um homem avantajado. É um programa delicioso e eu via aquilo com o meu pai e era logo a seguir aos jogos. Aquilo dava tipo às 10 para as 5, os jogos começavam às 2, acabavam às 4, portanto, exatamente. Era maravilhoso. Portanto, eram tempos maravilhosos. E vou só prolongar-me, porque cheguei à conclusão, porque vi, é o 14º jogo do Spalletti com equipas portuguesas. Eu não sabia que o homem tinha um passado. Já jogou 13 vezes, incluindo esta época com o Sporting, não é? O Sporting, exatamente. Mas começou em 2008 com o Roma, e só lembro, porque é a Liga dos Campeões, é Roma, é Sporting do Paulo Bento. O Sporting marca 3 golos e os 3 são do Lietzen, em 2 jogos, né? É fase de grupos. Depois ele, Spalletti, é eliminado pelo Benfica, pelo Zenit, Benfica de Jorge Jesus. Acho que é 3-2 em São Petersburgo e 2-0. E o 2-0 na Luz é Maxi e Nelson Oliveira. É oitavos de final da Liga dos Campeões. 11-12, não é? Salvo erro. É possível. Eu creio é que possível. Isso é Zenit. Depois Zenit, ele ainda vai jogar ao Dragão contra o Passos Ferreira do Costinha. Na ressaca do Paulo Fonseca, não é? Sim. Terceiro classificado. Ele ganha os 2 jogos do Passos Ferreira. São 13, eu não vou dizer os 13, mas lembro-me que é Zenit, Passos Ferreira, Zenit, Benfica, ele é eliminado. Aliás, é a única... O Spalletti em 13 jogos só perde 2 com equipas portuguesas. É esse Benfica do Jesus 2-0, Maxi e Nelson Oliveira. E perde em casa com o Roma, o Porto, 0-3, para a eliminatória da Liga dos Campeões. E é Felipe, Herrera e Corona, os 3 golos do Porto, no Olímpico. Eu lembro-me bem, porque isso foi um abafo, e não me lembro de que Porto é que é. Não sei se é Lopetegui, não me lembro. Pois, Mas é Felipe Corona e... Felipe Corona, eu creio e que era Herrera. com Sérgio Conceição, penso. Que era o início depois. Possivelmente. Pronto. 0-3 e pronto, são as únicas Um vitórias. homem da Lazio a ser feliz. Exato. Exatamente. O Porto, na verdade, tem 2 eliminatórias com o Roma, não é? Tem uma que é mais à frente. É mais à Essa frente. é mesmo com o Sérgio Essa é a Conceição Conceição. que eu estava no estádio também. É eliminado. E isso é, 19, isso não, é puramente 18, para os quartos de final com o Liverpool. Exatamente, Exatamente. tal e qual. Que é o De Rossi que marca penalti, né? Exato. Eu lembro-me que depois ele foi festejar para a bancada do Porto e foi um terror. Mas pronto, De Rossi é um terror.
a 13 jogos é muito engraçado. E depois fui ver, já agora é verdade. E o Mourinho em Itália, como é que se deu? Na casa das Juventus. Nunca ganhou. Nem pelo Inter, no grande Inter, nem pela Roma. Não tão grande, mas grande, não é? Nunca ganhou. Só ganhou uma vez. Manchester United, fase de grupos, Juan Mata e Alexandro na própria baliza. E pronto, e dá que pensar. Portanto, se o Benfica quiser sonhar com a Liga dos Campeões, é preciso recuperar esse espírito, não é? Do mata-mata, não é? Do Juan Mata. E só uma nota, era o Porto do Nuno Espírito Santo. Foi 16, 17, fiz aqui uma pesquisa rápida, exatamente. É verdade, já me lembro. Agora estava aqui com o nome do Corona, fiquei na dúvida, mas tinha a desconfiança. Sim, eu associo muito o Corona a Sérgio Conceição. A Sérgio Conceição, exatamente. Yeah. Mas foi com o nome. Portanto, Spalletti é engraçado. Eu não sei quantos treinadores é que terão este passado com equipas portuguesas. E nunca diria que o Spalletti tinha tido 13 jogos com equipas portuguesas. É fantástico, é giro. E quantos treinadores tiveram o carro assaltado depois de ganhar o Scudetto? Isto é, Spalletti faz tudo. Não sei. Até porque o Nápoles não tem muitos títulos. Mas tem muito fogo de artifício. Bem, meus amigos, fica por aqui a tertúlia Bola Branca, que teve os cuidados técnicos do Ricardo Fortunato e da Beatriz Garcia. Resta lembrar que o Sporting recebe o PSG na terça-feira às 20 horas, o Benfica visita Turim na quarta-feira. Já na Liga Europa, o Porto vai ao campo do Victoria Pilsen e já o Sporting Braga recebe o Nottingham Forest. Muito obrigado ao Francisco Sousa, muito obrigado ao nosso Yazalde da tertúlia Branca. Para a semana a mais, Rui, um abraço a todos. Abraço. Bola Branca. Bola Branca. Bola Branca. Tertúlia Bola Branca.